os erros de um profissional podem prejudicar o paciente depois ou durante uma sessão de acupuntura. Nessa aula aqui, nós vamos falar de um caso clínico onde a profissional foi bastante omissa nas suas perguntas e fez um protocolo para a paciente que levou ela a desmaiar na maca durante o agulhamento. Então, nós temos o ditado que a acupuntura, se bem não fizer, mal também não faz, que é a grande mentira da medicina chinesa e da acupuntura, porque sim, a acupuntura mal praticada a partir de um princípio de tratamento errado, diagnóstico ou seleção de pontos, pode fazer muito mal para o paciente. Esse aqui é um caso clínico que chegou para mim através do WhatsApp. Então, a profissional entrou em contato comigo via WhatsApp para contar o que tinha acontecido com a sua paciente. Professora, boa tarde. Quero contar o que aconteceu ontem aqui. Fui atender uma paciente, já era a 5ª sessão. Ela chegou bem tranquila, disse que se sentia melhor. Aí, eu já coloquei na maca e fui agulhar os mesmos pontos do atendimento anterior. Do nada, ela disse que estava passando mal e desmaiou. Fiquei desesperada e lembrei da aula. Tirei todas as agulhas dela e fiz o VG26. E aí, eu respondi, boa tarde. Nossa, que situação. Muito difícil quando o paciente desmaia. Normalmente a gente assusta, tem que agir rápido. Normalmente nós estamos sozinhos ali na sala de atendimento. E aí eu perguntei como estava o pulso e como estava a língua. A resposta foi, não vi antes. Como já tinha feito tudo no primeiro dia, fui utilizando os mesmos pontos. E daí vem o primeiro erro de profissionais da acupuntura e da medicina chinesa. Não dá para a gente fazer um diagnóstico no primeiro dia do tratamento e seguir utilizando o mesmo protocolo várias vezes. Aqui já era a 5ª sessão. Então, se for uma sessão por semana, nós estamos falando de 5 semanas, ou seja, a síndrome muda em 5 semanas. O paciente muda em 5 semanas. Pode ter outras condições que vão aparecer em 5 semanas. Então, todo atendimento requer um diagnóstico. Não é que você vai fazer tudo aquilo que você faz no primeiro atendimento com relação a interrogatório, inspeção, palpação e auscultação, tudo mais. Porque ali você já sabe qual é a doença e você já tem um direcionamento de tratamento. O que você vai avaliar é se o paciente melhorou e piorou, se apareceram outras condições ou se tem alguma alteração aí no meio do caminho. Então, é um interrogatório rápido, maca, avaliação de pulso e língua fundamental e também dos pontos MU. Não dá para fazer isso, isso é loucura. Paciente vem, já deita na maca, enche de agulha, sem saber se melhorou, se piorou, como que está e o que está acontecendo com ele naquele momento. E aí continua. Precisa reavaliar em cada atendimento, a síndrome muda. Não dá para sair fazendo os mesmos pontos. Mas me fala mais da paciente, idade, queixa e quais pontos utilizou. Vamos tentar entender o que causou o desmaio. Então, quando acontece um desmaio, o paciente passa mal, é muito importante entender o que aconteceu. E aí ela falou, uma mulher de 33 anos, queixa de cólica menstrual forte. Por isso que ela procurou o atendimento da acupuntura. Pontos utilizados, baço 6, VC3, E36, VC12, F3 mais IG4, Zigong, baço 3, VC4, baço 10, bexiga 57, VB34, F8, F6, VC17, VG24, Intang, baço 4, R3, R7, F2 e pericárdio 6. Ou seja, é uma combinação muito grande de pontos de acupuntura. E aí ela falou, nessa ordem. Então, foi o agulhamento feito nessa ordem, as 5 sessões. E aí eu respondi, muito ponto, você não acha, não? Como que você chegou nesses pontos? Ah, Pro, fui pegando o que eu sabia. Então, isso acontece muito na prática clínica também. O profissional, ele não faz o diagnóstico. Ele não segue aquele passo a passo estruturado. Então, diferencia a síndrome, traça princípios de tratamento, depois pensa na estratégia de tratamento, o que é melhor para aquela paciente ou para aquele paciente, e depois sim faz uma seleção de pontos. Passa lá no Atlas de Acupuntura, procurando tudo que é ponto bom para cólica menstrual. Tem cólica menstrual ali, dentro daquela
recomendação do ponto de acupuntura, coloca na listagem e coloca 30, 40 agulhas na paciente. E aí eu perguntei qual era a síndrome dela, o que causava, qual era a síndrome relacionada a esta cólica menstrual forte. A resposta foi, não sei. E aí a conversa continuou. Vamos lá, em que momento que ela desmaiou? Depois do VB34. Ela falou alguma coisa antes disso? Quando fiz F3 e IG4, ou seja, quando movimentou o TI, porque essa é a técnica dos 4 portões, ela falou que sentiu tonta. Mas falei que era normal, porque estava movimentando o TI. E aí, continuei fazendo os agulhamentos. Aí eu respondi, não é normal, não. Pessoa não pode passar mal de nenhuma forma durante o agulhamento. Ela não pode se sentir tonta, ela não pode se sentir enjoada, ela não pode sentir náusea, vontade de vomitar, ela não pode tremer, ela não pode sentir muito sono. Tudo isso é indício de que a seleção de pontos está errada, pode ser que esteja exagerada, ou que a paciente não está bem naquele dia e que ela precisa de um outro tratamento que não utilizar todos esses pontos aí de acupuntura. E aí eu perguntei, ela estava menstruada? Aí a resposta foi, não perguntei. Sabe se ela tinha comido antes, tomado bebida alcoólica? Não faço ideia, vou perguntar para ela. Ok, pergunta também como ela está hoje. Passou alguns minutos e ela respondeu. Ela respondeu. Falou que só tinha tomado café da manhã. O atendimento foi no final da tarde, então ela estava bastante tempo sem comer. E não devemos agulhar ninguém que está há muito tempo sem comer, porque não tem TI. O TI vem da onde? Da alimentação. Então, se a pessoa não come, não tem TI, como a acupuntura movimenta o TI, a gente não pode fazer acupuntura se a pessoa não comeu. Estava menstruada no segundo dia, não tomou nada alcoólico ontem. Será que foi isso? Com certeza, não pode agulhar uma pessoa sem comer. E aí a resposta foi: não aprendi assim. Mas não estamos só mexendo na camada energética do corpo? Não, o Qi não é camada energética. Essa história de ser no nível energético, nas camadas sutis, é outra teoria de outra medicina, de outra racionalidade médica, não a chinesa. Na chinesa, a gente trabalha com Qi, que embora seja invisível, é muito real. E aí eu respondi, não, o Qi não é camada energética, vamos fazer assim, essa semana estou preparando casos para as aulas, posso utilizar seu caso para explicar tudo? E aí ela permitiu que eu utilizasse o caso e é por isso que você está vendo este caso neste momento. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aí é o que é o Qi? Quando a gente fala de acupuntura, não tem nada a ver com coisas sutis, com as questões emocionais e tudo mais, porque o Qi, ele é invisível. Mas o que a gente vê no corpo, na verdade, é exatamente a manifestação do Qi. É igual a energia elétrica. Eu não vejo energia elétrica. Se eu olhar para a tomada, eu não estou vendo nada saindo. Mas, a partir do momento que eu coloco um interruptor, a partir do momento que eu coloco um plug na tomada, eu vejo a sua manifestação, que é a luz, que é o meu computador funcionando, que é o sinal de internet funcionando aí para você assistir essa aula neste momento. Não é porque é invisível que não existe. Não é que é invisível que não se manifesta. Sim, se manifesta e o Qi é muito real. Ele é uma das substâncias vitais que não tem tradução exata. Tem gente que traduz como ar, como energia ou algo similar. Mas Qi é Qi, não tem uma tradução, não existe uma palavra que vai ter uma referência direta ao que é o Qi. O que a gente sabe é que o Qi é responsável pelas funções, atividades e aquecimento do corpo. Esta é a manifestação do Qi. É aquilo que a gente observa na prática. E a melhor correspondência que se tem entre medicina ocidental e medicina chinesa sobre o Qi é o ATP. É aquela energia que faz a célula funcionar. Seria mais ou menos isso, mas claro, nós estamos falando de uma outra racionalidade médica. Então, essa história, o Qi, colocar a agulhinha ali, só mexe na parte emocional, na parte muito sutil, esquece. Isso não é acupuntura, isso é um outro conceito muito esotérico que não é uma racionalidade médica. E aí, a gente tem que voltar a essa questão da avaliação do paciente. A avaliação do paciente tem que acontecer em todos os atendimentos. Por quê? A doença é a mesma.
dinâmica. Só que a síndrome muda. Quando a gente fala que a síndrome é um momento específico da doença, ela muda o tempo inteiro. As manifestações podem mudar muito ou mudar um pouquinho, mas mudaram. E aí, quando a gente faz atendimento de acupuntura, tratamento com acupuntura, se a síndrome não mudar nada, significa que aquilo que nós estamos fazendo não está sendo efetivo. Então, sim, precisa ter modificações de pulso, de língua, de manifestação e de sensação do paciente, de um atendimento para outro. Por isso que é muito importante, em todo o atendimento, nós fazermos o diagnóstico. A gente precisa pautar o nosso trabalho em medicina chinesa com base nos 6 passos. Queixa principal, diagnóstico, diferenciação de síndrome, princípio de tratamento e estratégia de tratamento. Fundamental. E depois da estratégia, faltou ainda falar do tratamento em si. Qual é a combinação? Porque na prática, a doença é a mesma. Então, nós vamos passar um tempo, mais ou menos aí 2, 3 meses, tratando a doença. A base de pontos, o princípio de tratamento relacionado à doença é o mesmo. Então, a base de pontos é a mesma. Mas a síndrome pode mudar. Então, pode ser necessário alterar 3, 2 pontos da seleção de pontos para aquele paciente naquele dia. Por isso que é tão importante todo o atendimento fazer uma nova avaliação. E aí vem os alertas. Primeiro, jamais agulhar um paciente que não se alimentou. Você pode fazer moxa. Moxa é interessante porque ela tonifica, ela traz Qi, ela traz Yang para o corpo. Movimentação com agulha, não, porque você só movimenta aquilo que existe. Se a pessoa não se alimentou, ela não tem Qi, e aí quando você tenta movimentar o que não tem, você pode causar problemas. Muito comum esse paciente aí passar mal, desmaiar, se sentir enjoado, tonto, ou durante a sessão ou logo após. Então, cuidado. O paciente não comeu, não faça acupuntura. Você pode ter aí na sua sala de atendimento algumas bolachas, alguma coisa que o paciente pode comer, esperar ali uns 5, 10 minutos e aí sim ir para a maca fazer a sessão de acupuntura. Claro que mesmo assim, com muitos poucos pontos, pensando mais em tonificação. Um outro alerta importante é que jamais devemos agulhar um paciente que fez uso de bebidas alcoólicas ou drogas. Quando a gente fala de bebida alcoólica e de drogas, nós estamos falando de algo que vai ativar e movimentar o yang demais. Então, a bebida alcoólica, ela tem natureza quente, ela vai movimentar, ela vai tirar o chão, vai tirar a mente da sua ancoragem. Então, o paciente alcoolizado agulhado, além de você prejudicar ele com o tratamento, ele também a qualquer momento pode levantar com as agulhas no corpo, colocar uma agulha em você, causar transtornos na sua sala de atendimento. A mesma coisa vale para o paciente drogado. Esses aí a gente não atende nem com moxa, nem com nada. Simplesmente vai embora e volta em outro dia quando estiver bem. Cuidado, isso tem relação inclusive com a sua integridade física como pessoa, não só como profissional. E como que a gente vai saber se o paciente comeu ou não, consumiu bebida alcoólica ou não? Porque muitas vezes o paciente mente para a gente. Isso é feito através do pulso. Quando a gente avalia o pulso do paciente e a segunda posição do lado direito, que é posição do baço, está muito fraca, é o indício que ele não comeu. Ele pode falar que ele comeu, mas se está muito fraco, significa que não tem Qi, que o baço não está transformando. E aí, o ideal é não fazer acupuntura. Já o paciente alcoolizado ou drogado, ele vai ter o pulso mais rápido, principalmente na posição do coração. E aí também é um indício para que a gente não faça o atendimento. Uma outra questão é relacionada à menstruação da mulher. É muito importante saber se a mulher está menstruada no momento do atendimento. Então, claro, que a gente vai atender essa paciente toda semana, uma dessas 4, 5 semanas ela vai estar menstruada. Só que o que acontece? No momento da menstruação e logo após, a paciente vai estar em deficiência de sangue de Qi. Independentemente dela ter essa síndrome ou não, vai estar pontualmente em deficiência. Então, é momento de tonificar. Se a mulher está menstruada, eu vou evitar movimentar, eu vou evitar
te espessar. Eu vou trabalhar muito mais com a tonificação de quem? Do baço e também do sangue, para que ela fique bem depois dessa leve deficiência que acontece normalmente depois da menstruação. Agora, o paciente passou mal na maca, desmaiou. O que você faz? Primeira coisa, mantenha calma. Segunda coisa, tira todas as agulhas o mais rápido que você conseguir. Por quê? O paciente pode acordar e aí se mexer e a agulha pode aprofundar no corpo e você pode ter alguns problemas. Então, tirou as agulhas. Terceira coisa, restaura a consciência. Melhor ponto para isso, como a própria aluna falou, é o VG26. Então, nós vamos palpar o VG26. Se você tiver, você vai colocar uma agulha nele. Como que a gente localiza? Ele está entre o nariz e a boca. A gente vai dividir essa parte aqui em 3 partes iguais. Ele está na parte mais próxima do nariz. Vamos também avaliar o pulso, depois que o paciente retornou à consciência. Como que está o pulso? Muito importante para entender o que aconteceu. Nessa sessão, chega de fazer qualquer coisa. A única coisa que será feita é fortalecer o centro, ou seja, baixo estômago. Posso utilizar moxa para isso, e seria o ideal, ou então posso utilizar acupuntura. Baço 3, VC12, E36, VC6, são pontos aí que são interessantes para essa condição. E analisar as causas. Mesmo depois que o paciente vai embora, é importante você sentar com o prontuário do paciente, com a ficha do paciente e avaliar o que pode ter acontecido, para que não aconteça de novo e para que você melhore a sua prática clínica. Então, voltando no caso aí da paciente, da colega, era uma mulher de 33 anos, com queixa principal de cólica menstrual, e esta paciente sempre apresentou cólica, mas teve muita piora no último ano. Outras informações sobre ela: é enfermeira, trabalha atualmente na linha de frente do Covid. Esse caso não é de agora, ele é um pouquinho antigo. Então, ela trabalhava na época na linha de frente do Covid, trabalha em 2 hospitais ao mesmo tempo, em turnos de 12 por 36 e não pratica atividade física. Passa muito nervoso no trabalho, por conta até de ser enfermeira, come quando dá, tem distensão abdominal após comer. Então, tem uma alimentação bastante irregular. Ingestão de água é normal, fezes e urina normais, tem insônia e dorme por cansaço. Se não estiver cansada, ela não dorme. Outras informações: menstruação é escura com coágulos, cólica é pior no primeiro e segundo dias e a TPM é bastante intensa. A língua é normal com laterais pouco vermelhas e o pulso é forte e em corda. Ou seja, analisando a doença dessa paciente, analisando o contexto dinâmico da doença, a gente pode falar que também tem uma relação aí com questões emocionais por conta da profissão que piorou durante o Covid, porque aí tudo fica mais difícil, linha de frente. Não tinha vacina, não sabia o que fazer, ninguém tinha muita noção de quem vivia, de quem morria. Então, isso tudo, claro, traz uma questão emocional mais forte, que fez com que a sua cólica menstrual piorasse ainda mais. E quando a gente olha para as características e para as queixas da paciente, a gente pode concluir que é um caso de cólica menstrual gerada por estagnação do tecido fígado, pulso em corda. A língua é normal, um pouquinho vermelha nas laterais. Ela tem uma série de questões menstruais relacionadas com a estagnação. O sangue não sai. Por quê? Porque o tecido fígado está parado. Então, nesse sentido, o princípio de tratamento dela é restaurar as funções do fígado, promover o livre fluxo e suave do Qi por todo o corpo e acalmar a mente. Uma sugestão de pontos aí seria F3 como ponto fonte do canal do fígado, F6 como ponto Qi, ponto fenda do canal do fígado, VB34, ponto mar da vesícula biliar, que vai atuar no seu par, que é o fígado, par interno e externo, VG24 e pericárdio 6 para acalmar a mente. Durante a menstruação, o princípio de tratamento deve ser alterado. Aí ele vai ser promover o livre fluxo e suave de Qi, nutrir o sangue e também acalmar a mente. Então, entra aqui a nutrição do sangue, porque é um momento de deficiência. Então, a gente pode utilizar F3, baço 10, Shuehai, que vai nutrir o sangue, F8, que é ponto mar do canal do fígado, também vai ajudar
na nutrição do sangue, e o VG24 para acalmar a mente. Agora, se essa paciente chega com uma cólica menstrual muito forte, passando mal, aí o tratamento deixa de ser de raiz, ou seja, eu não vou tratar a estagnação do fígado, eu vou fazer um tratamento de ramo, ou seja, eu vou tratar o sinal e sintoma que está muito forte nesse momento. É uma emergência. Então, eu vou tratar a cólica menstrual. Promover o fluxo suave de Ti, movimentar o sangue para baixo e acalmar o útero. Nesse caso aí, a gente pode utilizar baço 6, que é o ponto de comando do abdômen inferior, VC4 como ponto local e também uma moxa no VC8 para aquecer a região e acalmar o fígado. Então é isso, mais um exemplo de que a acupuntura mal praticada pode fazer mal ao paciente, sim. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo que eu volto para responder. Senão, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau!